Meu nome é Vivian Barros, eu sou especialista em provas discursivas, colunista da Folha Dirigida, e você está assistindo ao nosso aulão, a nossa live, né, o nosso aulão especial sobre a prova de redação para o TRT Rio de Janeiro. Eu preparei para esse aulão, eu escolhi fazer esse aulão da seguinte forma, trazendo alguns elementos do edital que eu considero muito importantes para que você possa ter um bom desempenho na prova discursiva, além de, claro, dicas e orientações sobre como elaborar um bom texto para a OCP. Trouxe alguns modelos de provas anteriores da OCP para a gente analisar qual é o estilo da OCP, quais são os temas possíveis, enfim, para que nós possamos avaliar o que há de mais importante para desenvolver um bom texto para a OCP. É claro que essa aula ela é uma parte, ela é apenas uma parte, né? Ela é apenas um módulo, digamos, uma etapa do nosso curso preparatório para a prova discursiva. Eu já estou ciente, e pela minha ampla experiência sei disso, de que dúvidas surgirão ao longo do nosso curso. Essas dúvidas elas são muito boas, é sempre bom que exista dúvida, porque a gente pode esclarecer. O importante é que nesse treino vocês tenham a oportunidade de esclarecer as dúvidas, de produzir um texto redondinho, para que na hora da prova, então, as dúvidas não surjam e você tenha certeza de que você está fazendo o seu melhor trabalho. Então, nesse sentido, eu sei que as dúvidas vão surgir, eu sei que você vai receber os seus relatórios de correção, que são relatórios detalhados de correção da sua produção. Esses relatórios de correção são importantes porque são eles que vão ajudá-lo a progredir, a alcançar cada vez mais melhores resultados ao longo do curso. Então, a gente sabe que essa aula é uma aula de orientação, é uma aula que já vai dizer o que você deve fazer, o que você não deve fazer, mas o objetivo, essa aula ela é só um complemento às atividades que você vai ter ao longo do curso e, claro, as correções também. Então, vamos lá, mãos à obra. Eu separei aqui coisas muito interessantes para a gente falar sobre a OCP. E eu vou começar dizendo o seguinte: quem assiste a essa aula no momento é quem vai fazer a prova para técnico judiciário, área administrativa. Pode parecer um pouco bobo, mas às vezes a gente tem candidatos que ainda não se encontraram em relação a que prova discursiva farão. A OCP trouxe dois modelos, duas provas, dois exercícios distintos para avaliação na prova discursiva. Ela trouxe um estudo de caso, que vai ser cobrado então para a maioria das carreiras, dos cargos, e trouxe a redação. A redação só vai fazer aquele que por concorrer a uma das vagas para o cargo de técnico judiciário, área administrativa. Então, só para a gente alinhar aqui, todos que assistem a esse vídeo vão fazer a prova para a área judiciária, técnico administrativo. Beleza? Só para a gente ficar todo mundo alinhadinho, sabendo que você está assistindo ao vídeo correto, tá bom? Bom, dito isto, o que é interessante já avaliar, já pensar em relação à prova da OCP. Primeira coisa, a prova, qual é o tipo de texto dissertativo, que a OCP vai priorizar? A gente sabe que as bancas de concurso, elas trabalham basicamente com dois tipos de texto dissertativo. O texto dissertativo argumentativo e o texto dissertativo expositivo. Então, qual é a diferença entre esses textos e qual é o texto que a OCP busca? Bom, o texto dissertativo argumentativo é o texto pedido pela OCP, tá? Isso você não tem que ter dúvidas. E o que caracteriza o texto dissertativo argumentativo? Bom, o texto dissertativo argumentativo é aquele em que o candidato ele precisa imediatamente, após a proposição do tema pela banca, já dizer qual é a sua tese. Eu não gosto de usar termos técnicos, então você é mais simples. Você gosta sempre de simplificar a vida do candidato, do meu aluno. O que é a tese? Gente, a tese nada mais é do que a opinião fundamentada que você vai demonstrar em relação a determinado tema, ao assunto trazido pela banca. Então, por que eu digo que é opinião fundamentada? Opinião é algo que todos nós temos e algo que não precisa ser justificado. Então, eu posso dizer, por exemplo, que eu gosto do Flamengo, eu gosto do Vasco, eu gosto do Fluminense. Essa é uma opinião, não exige justificativa. Então, eu não preciso explicar o porquê eu gosto do Flamengo, porque eu gosto do Vasco, porque eu gosto do Fluminense, porque eu gosto de chocolate. Essa é uma opinião, Eu posso usar agora, você pode me perguntar, tal roupa tá bonita, em mim tá feia? Eu posso dizer, tá bonita, tá feia.
eu não preciso justificar essa minha opinião. A opinião é algo que a gente não discute, né? Cada um tem a sua, e por isso mesmo não é a opinião que é requerida no texto dissertativo argumentativo. Porque se não existe exigência de justificativa, eu escreveria apenas uma linha no meu texto e aí o examinador teria que, né, concordar com isso, enfim, me dar uma nota. Mas a ideia não é essa. A opinião por si só, que não exige justificativa, não é o que o texto dissertativo argumentativo quer. O que o texto dissertativo argumentativo exige é uma opinião justificada. Então, se eu disser que eu gosto de chocolate, eu preciso justificar, né? Eu preciso dizer qual é o motivo, tá? Eu preciso opinar de forma justificada sobre o assunto que a banca vai propor. Isso é o que eu chamo de tese. É a minha posição em relação ao tema. E eu só construo um texto dissertativo argumentativo se eu sou capaz de elaborar essa tese, que nada mais é do que a minha posição em relação ao tema. Então, a gente usou aqui exemplos simples. Mas suponhamos que, por exemplo, o tema da prova seja o trabalho, né, escravo no Brasil, né, na atualidade. Bom, eu já tenho que abrir esse meu primeiro parágrafo trazendo a minha posição em relação ao trabalho escravo. Então, eu não posso, por exemplo, ficar divagando, falar diversas coisas sobre o trabalho escravo, né? Usar diversos dados, enfim, sem me posicionar. Alguns alunos acham, alguns candidatos acham, que eles podem fazer até uma espécie de suspense na prova discursiva. Então, eles começam a contextualizar, por exemplo, vamos ao tema aqui, trabalho escravo. Eles começam a contextualizar o trabalho escravo, né? Trazer dados estatísticos sobre a realidade desse tipo de trabalho hoje no país, citar convenções, enfim, para no fim do parágrafo que a gente chama de conclusão, então dizer se ele concorda ou não, né, o que ele pensa, trazer essa posição bem no fim do discurso, né? Então, alguns candidatos acreditam que esse suspense aí em torno, né, da sua posição pode ser um bom método de argumentação e pode levar a uma boa avaliação. E eu já digo aqui para vocês que não, tá? A sua prova dissertativa, a sua redação, ela precisa ser objetiva. E o posicionamento, o seu posicionamento em relação ao tema, ele já deve vir lá no parágrafo introdutório. Esse é o momento do texto em que o candidato ele deve já apresentar sua posição. Bom, feito isso, né, você tem um texto dissertativo argumentativo. Agora, é claro, você não precisa, né, você opinou, né, justificou, e aí você precisa convencer, né, o leitor, que é o examinador, sobre a sua tese, que é a sua posição em relação a determinado assunto. Ou, né, se você fala assim, poxa, mas eu não quero convencer, eu quero defender a minha ideia, o meu posicionamento. Essa defesa de tese, de posicionamento, você vai fazer por meio dos seus parágrafos de desenvolvimento. Então, qual é a função do argumento na redação? A função do argumento, ela é simplesmente de sustentar, não são as razões, são os motivos que sustentam a sua tese. Então, se eu digo, por exemplo, que eu sou contra o trabalho escravo no Brasil, ordinariamente, eu preciso, ao longo da minha dissertação, mostrar os motivos, as razões. Mas são qualquer razão, qualquer motivo? Não. São aqueles argumentos que a gente já está acostumado, que a gente já usa ao longo aí das redações, e que eu vou comentar um pouquinho mais tarde para você sobre, né, quais são esses argumentos que são válidos para defender a sua tese, que nada mais é do que o seu posicionamento. Então, voltando, olha só. Qual é o tipo de texto que a OCP quer que você produza? É o texto dissertativo argumentativo. Então, o que você precisa? Você já precisa, no seu parágrafo introdutório, falar qual é a sua tese, né, qual é a sua posição em relação ao tema, e nos parágrafos de desenvolvimento, obviamente, você vai discutir, você vai trazer esses argumentos, né, essas razões, os motivos que te levam a pensar daquela forma, a se posicionar em relação ao tema daquela forma. Essa é a estrutura de uma redação.